paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, que alegria estarmos aqui nesta noite, irmãos. Já faz algum tempo, né, já? Eita, abandonamos, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque hoje nós estamos aqui, né, irmãos? Isso é uma bênção, é um motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jean, pela pastora Miss, que é uma bênção em nossas vidas, amém, em nosso ministério, e eu creio assim a toda a igreja, amém. Eu vejo aqui eles todos empenhados na obra, né, e querendo sempre deixar adornada a casa do Senhor, e isso é bênção. Isso é mostrar que os pastores estão empenhados às necessidades da igreja, da obra de Deus, amém, e aquilo que é do Senhor nós temos que cuidar, nós temos que administrar com prazer e alegria. E nós temos visto isso aqui em Boituva. Que bênção, glórias a Deus, né? Queridos, eu quero já fazer menção da palavra, amém? Dessa campanha, no livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, apenas alguns versos. Glórias a Deus. Apenas alguns versos. Glórias a Deus. Diz assim, Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus, glorificando, exaltando ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, Paulo escreve aos Efésios, e nós vemos aqui, Efésios no capítulo de número 1, Paulo diz: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. No versículo de número 3, Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Ele está aqui destacando a sua carta. No capítulo de número 2, Paulo vai dizer do pecado para a salvação pela graça. No número 3, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. No 4, ele vai destacar a unidade da fé. No 5, Paulo já vai escrever aos casados, né? Mas ele inicia dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aqui ele vai estar destacando, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E ele vai destacar ainda: marido, amais vossas esposas. E quando nós chegamos em Efésios capítulo de número 6, nós vemos Paulo dando um direcionamento aos filhos,
Paulo vai iniciar o capítulo 6 dizendo: filhos, honrai os vossos pais. Aleluia, para que os seus dias nessa terra sejam dias longos, sejam prolongados os seus dias na terra. Paulo está dando um conselho aos filhos, né? Então ele continua até no verso de número 10, Paulo vai dizer sobre a armadura de Deus. Mas o que nós entendemos, queridos? Um soldado, Paulo está se destacando aqui, durante a sua escrita, Paulo está falando a respeito da armadura de um soldado romano. Paulo está destacando a armadura de um soldado daqueles dias, um soldado romano. E um soldado, não somente naqueles dias, mas até nos dias de hoje, ele coloca a sua armadura nos dias de batalha, nos momentos de batalha. Ele não vai ali jogar um futebol com a sua armadura de soldado, não é assim? Porque vai dar um bom trabalho, né? Vai jogar ali um futebol como, né? Todo manejo, não sei como é que fala, não, meu jogador faltou hoje, né? Mas ali tem que estar com uma roupa preparada, né? Uma roupa bem solta no corpo. E a armadura de um soldado daqueles dias, ela não tinha brecha alguma. Era toda fechadinha. Paulo está destacando a armadura de um soldado, e o soldado, ele se reveste da sua armadura nos dias maus, nos dias de batalha. E eu quero destacar aqui um pouquinho nos dias maus, né? Nós vivemos dias maus, igreja, porque às vezes as pessoas não têm muito conhecimento o que é o dia mau. O dia mau é o dia da enfermidade? Sim, é dia mau. Dia mau é o dia que nós estamos numa situação financeira complicada? Sim, também é dia mau. Dia mau é quando nós perdemos um ente que nós amamos, é um dia mau. Dia mau é quando nós nos decepcionamos no ministério, também é dia mau. Mas nós temos que entender e passar pelo dia mau, revestindo com as nossas armaduras. Porque o dia mau, Jesus, ele deixa bem claro que todos iremos passar pelos dias maus. Nós não estamos livres disso, Pedro. Temos dias de bênção, dias felizes, temos, queridos, temos, louvado seja Deus por isso, mas os dias maus, eles vão chegar também, e nós temos que estar preparados para vivenciarmos este dia, porque não é de qualquer maneira que nós enfrentamos um tempo de crise, nós temos que estar preparados para viver o tempo de crise. Nós temos muitas testemunhas aqui, nós temos bíblicas, mas muitas pessoas embasadas na Bíblia que não souberam passar pelos dias maus. A palavra vai dizer no capítulo 1 de Ruth que houve fome na terra de Belém. Houve fome na terra de Belém. Então Noemi e seu esposo, eles decidem ir para uma terra onde não tinha a bênção de Deus. Porque a terra de Belém estava passando por um momento de crise, um momento de dia mau, tempo difícil, não havia alimento, tempo de fome na terra de Belém. E a Bíblia vai dizer que ela pega ali juntamente com seu esposo, seus filhos, e eles vão para outra terra, onde não tinha a presença de Deus. Não souberam passar pelo tempo de crise, pelo dia mau com sabedoria. Porque Belém, ela é conhecida como a terra do pão. Houve fome na terra do pão. Mas já quando nós vamos numa padaria, muitas vezes eu passei por isso, de chegar lá e falar para a atendente: eu quero tantos pães. Em casa todo mundo gosta de pão, então vamos lá, né? 8 pães, é 2 para cada um. Eu quero 8 pães. E muitas vezes ela olhou para mim e falou assim: acabou o pão. E isso é comum. Vocês já passaram por isso? Alguém se identifica? Muitas vezes. É comum nós passarmos por isso. Só que o que é mais gostoso e o que é mais lindo é o momento que ela olha e diz assim: mas se você esperar 7 minutinhos, vai sair um pão quentinho.
E um pão quentinho com uma manteiguinha, né? Com uma margarina ali, é bom demais. Nós temos que aprender, queridos, a suportar o tempo de crise, a aprender a suportar os dias maus, porque houve fome na terra do pão. Mas se você aguentar 5 minutinhos, 7 minutinhos, vai vir um pão quentinho para você. Oh, aleluia! Nós não queremos passar pelos dias maus, ninguém quer. E isso é comum, ninguém quer. Jesus passou pelo dia mau. No Calvário, Jesus passou pelo dia mau. No momento em que ele é traído, ele amava Judas. Jesus também passou pelo dia mau. O dia mau nós encaramos em tantas situações, queridos. De tantas maneiras vem o dia mau. Jairo, eu estou aqui apenas colocando alguns exemplos para que os irmãos venham a compreender melhor. Jairo, a Bíblia vai dizer que Jairo estava desesperado, porque a sua única filha de 12 anos estava à beira da morte. A Bíblia vai dizer que Jesus estava do outro lado, e Jesus não era bem-vindo na terra onde ele estava. E se ele não é bem-vindo onde ele está, ele pega tudo que é seu, não deixa nada lá, sobe no seu barquinho e vai para outro lado. Jesus pegou os seus discípulos, subiu no seu barquinho, atravessou do outro lado. Oh, glória a Deus. Às vezes no dia mau nós não queremos ver ninguém, mas Jesus é suficientemente capaz de atravessar do outro lado por você. Oh, aleluia. Ele é o único que pode ir do outro lado. Sabe por quê? Porque às vezes do lado onde eu estou, do lado que eu estou, naquela situação, naquele dia mau que é meu, nem eu quero me ver. Você já passou por isso? Não quero nem olhar no espelho. Era dia mau. Jairo soube onde procurar. Claro que ele também já havia gasto com a medicina. Óbvio, com certeza. Ele não era qualquer pessoa, Jairo era um homem importante. A Bíblia vai dizer que Jesus atravessou do outro lado. Jesus já sabia que Jairo estava do outro lado. Jesus sempre sabe quem está esperando por ele do outro lado. E somente ele é capaz de atravessar o outro lado. Somente ele vê o outro lado. Somente ele vê a circunstância que está do outro lado. Se está vivo, se está morto, se está precisando, se não está precisando, se está em crise, se não está, se está como estava Elias no dia mau, que ele entra dentro da caverna e Deus manda um anjo lá, vai lá, anima Elias, fala para ele, levanta, come, bebe, porque muito longa é a sua caminhada. O dia mau chegou para Elias também, mas Jairo estava vivendo uma situação atípica naquele momento. Era sua única filha, e quando tem uma menina de 12 anos na casa, tem sonho, tem alegria, tem festa, tem dança, tem maquiagem, tem esperança, porque uma menina de 12 anos, ela tem tudo isso. Mas a palavra vai dizer que na casa dos Jairos havia naqueles dias lamentação, choro, angústia, porque a menina, que era esperança na família, estava doente. Então Jesus atravessou do outro lado, ancorou o seu barquinho, desceu, aleluia, e Jairo estava esperando à beira da praia, e quando Jairo vê Jesus, ele vai, se lança aos pés de Jesus e suplica, vamos até a minha casa. Dias maus, dias difíceis, mas ele soube onde procurar. E sabe o que é mais lindo? Que mesmo no dia da angústia e dificuldade, Jesus olha para Jairo e ele diz, eu vou com você. Oh, aleluia, você veio no lugar certo nessa noite. Sabe por quê? Você veio no lugar certo, porque Jesus atravessou do outro lado, ancorou o seu barquinho, desceu, está caminhando neste lugar, olha para você e diz, não se preocupe, porque eu vou com você. Oh, aleluia! Se ele disse que vai, ele disse que vai, e está falado, acabou.
Ele vai. Dia mau. A esperança novamente se acende no coração de Jairo. Essa ainda não é a palavra, é apenas uma introdução que o Espírito Santo está me dando agora. A esperança novamente acende no coração de Jairo. A fé. Certamente ele pensou, pronto, eu já ouvi falar deste homem, já ouvi falar dos milagres, já ouvi falar dos seus feitos, já ouvi falar que ele ressuscita, que ele cura, que ele liberta, que o cego volta a ver, eu já ouvi falar. Pronto, há esperança para minha filha. E Jesus começa a sua caminhada juntamente com Jairo, e a multidão é muito grande, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e a multidão apertava, porque todo mundo queria ver os milagres, entendam bem. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nem todos queriam ver Jesus, eles queriam ver os prodígios e maravilhas. Às vezes a multidão ajuda, mas na maioria das vezes a multidão atrapalha. E no meio daquele apertamento, durante a caminhada, o que acontece? Uma mulher que também estava vivendo dia mau. 12 anos de dias difíceis. 12 anos de sofrimento. 12 anos de dias maus, irmãos. E às vezes nós não suportamos nem os 5 minutinhos na fila do pão. Já começamos a murmurar, a reclamar, porque os dias estão difíceis, porque ninguém me vê, porque olha só, o pastor chegou, olha, chegou a irmã agora, já está tendo uma oportunidade, tantos anos eu aqui na fila do pão, e ninguém me vê aqui na fila do pão. Não. 12 anos de uma hemorragia. 12 anos vivendo dias maus. Ela toca em Jesus. Jesus falou alguma coisa? Jesus tocou na mulher? Jesus somente sentiu que dele saiu virtude. O milagre aconteceu na mulher através da fé dela. A fé daquela mulher, ela já saiu com o seu plano traçado na sua mente. Se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. É a fé. A fé, igreja. Jesus já ancorou o seu barquinho. Desceu, está caminhando aqui. Ele já disse que vai com você. E se você usar a sua fé, você pode tocá-lo e levar o grande milagre para casa. Aleluia. No momento em que ela toca, os dias maus se afastam daquela mulher. Todos nós vamos viver dias maus. O tempo de crise chega para os bons e para os maus. O tempo de crise é para os ricos e também para os pobres. O que faz a diferença é o que nós fazemos, as nossas atitudes, a nossa fé, o nosso caráter cristão, como nós vivenciamos o dia mau. E é isso que Paulo estava ensinando aqui. Jairo utilizou a sua fé. Ele sabia onde Jesus iria estar. Você também soube. Você está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. A mulher utilizou a sua fé para tocar em Jesus. Ela não fez planos de falar com ele, de explicar para ele a situação dela. Não. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. E Paulo aqui nos direciona a usar a armadura. Só que cada armadura é para si, né? Nós vamos aqui o exemplo de Davi. Eu até anotei aqui. Nós vemos o exemplo de Davi no dia da batalha contra Golias. Aquele era o dia mau para Israel, não era o dia mau para Davi.
Davi sabia que ele sairia vencedor daquela batalha. Os soldados de Saul, no entanto, estavam todos acolhidos. Entenda bem, Davi naquele dia, ele não estava vivenciando o dia mau. Davi tinha certeza da sua vitória. Nós temos que entrar numa batalha com a certeza que seremos mais do que vencedores. Nós temos que entrar numa batalha assim como entrou Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Cada armadura é uma armadura. Saul tenta colocar ali a sua armadura em Davi, porém Davi era um homem de baixa estatura, pequena estatura, assim como eu, 1,5 m. Eu não sei quantos metros tinha Davi, né? Não anotei aqui, não pesquisei sobre, mas eu aqui 1,5 m. Imagina colocar uma roupa do pastor Jean, da Miss Lane, do meu esposo, em mim. Como é que não fica? Se um sapato 34 já fica grande, tem que ser o 33 para ficar bonitinho, ó. E às vezes ainda não acho, tem que ser infantil. Que o 33 ainda é infantil. É só um exemplo, queridos, para nós entendermos. Davi não conseguia ir para a peleja vestido com a armadura que não era dele. Revista-se da sua armadura. Da armadura que Deus tem para você. Se você não entendeu, não tem problema. Eu vou explicar, porque eu amo a minha profissão. Você quer louvar, mas Deus te deu outro chamado. O teu chamado não é no louvor. O teu chamado é na palavra. O teu chamado é para oração. O teu chamado é para intercessão. Mas eu insisto em vestir a armadura que o Pedro usa, que a Mislane usa. Aí vai sair que é uma bênção. A armadura que Deus tem para você é para você. Está lá. Ainda que você olhe para a armadura e diz, como Naamã, né, que tinha o seu porém. Naamã tinha o seu porém nos dias, e ele também vivenciou os dias maus, né? Eu estou dando volta aqui, igreja, mas é só para vocês entenderem. Ele também vivenciou o seu dia difícil. Ele tinha o seu porém, ele estava ali, herói de guerra, varão valoroso, valente. Nossa, a Bíblia, ela elogia Naamã, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, você vê no verso de número 1, muitos elogios para Naamã, mas ele tinha um porém, esse porém que todos nós temos, só que o porém de Naamã era atípico, Naamã era leproso. Também nós temos tantas lepras e nós escondemos debaixo da armadura, né? Só que também tinha alguém que estava dentro da casa de Naamã, que também tinha o seu porém. E o porém dela era diferente do porém de Naamã. A armadura que ela usava era diferente da armadura que Davi usava. A armadura que Davi usava era diferente da armadura que a menina usava. Era diferente da armadura que você usa. Aquela menina foi tirada de dentro da sua casa. Quando Naamã e o seu exército entra, invade Israel, aquela menina tirada de dentro da sua casa, é levada como escrava. Uma menina também de 12 anos para ser escravizada. Naamã, o seu porém era lepra. A menina era escravidão, e nós não podemos romantizar essa história, igreja, porque às vezes nós achamos lindo na leitura, e ele, através de uma menina, ele foi ali, recebeu a bênção, a sua cura. Não podemos romantizar, porque aquela menina foi tirada talvez do meio da casa dos seus pais, pegou e foi como escrava. E ela tinha o seu porém, ela estava vivendo os seus dias maus, só que aquela menina era uma menina diferenciada, aquela menina nos dias difíceis, nos dias de crise, ela orava, ao ponto daquele homem, daquele varão valoroso, homem de guerra, valente, e ter com o rei, falar com o rei a respeito daquela menina, e o rei dizer: Naamã, você parou
Marcou um horário comigo para vir falar de uma menina. E Naamã dizia, não, rei, o senhor não está entendendo. Aquela menina, ela é diferente. Aquela menina, ainda sendo escrava, tirada, rei, ela foi tirada de dentro da sua casa, do seio familiar. Ela foi tirada sendo escrava, ela não reclama. Ela não murmura. Aquela menina, ela está lá fazendo ali os cuidados domésticos, limpando a sua casa, limpando a minha casa ali, ela está... De madrugada, eu escuto aquela menina. Você entendeu? Ah, queridos, aquela menina sabia passar pelos dias maus. Os seus pais a discipularam a passar pelos dias maus com sabedoria. Aleluia! Revista-se da sua armadura. Faça como Naamã. Ele não duvidou que havia profeta em Israel. Ele não duvidou. Ele correu, levou uma carta do rei. O rei de Israel rasga as suas vestes e diz, acaso sou eu Deus para te curar da lepra? Nos dias maus não murmure, igreja. Nos dias maus não reclame, nos dias maus não questione. Paulo está escrevendo essa carta, aqui todo no livro do Efésios, mas você vai conseguir ver que Paulo está aprisionado. E mesmo assim Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não façam aquilo que não convém, olhem para aquele que é de Cristo. Mas eu só consigo pregar olhando lá para o YouTube e vendo, imite aquele que é de Cristo. Se for de Cristo, se é a palavra do Senhor, se você vê que está correta com aquela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, aprenda com o Google. O Google é uma ferramenta que nós podemos usar nos nossos dias, quando nós usamos com sabedoria. E aqui está dizendo que nós temos que, vamos lá, revestivos de toda a armadura de Deus, couraça da justiça. O soldado romano usava uma peça que cobria o seu rosto, do pescoço às coxas. Consistia em duas partes. Uma cobria o peitoral e a outra as costas. Queridos, aqui vai falar que ele usava a couraça da justiça para se revestir dos dardos inflamados. O que era dardos inflamados? Era aquelas flechas com fogo e veneno nas pontas. Em todo tempo o inimigo está, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele está como um leão, ali nos rodeando, a quem possa ser tragado. Em todo tempo, nós somos vigiados. Em todo tempo, nós temos que estar preparados. O crente não dorme sem estar vigilante. Nós não podemos repousar nossa cabeça no travesseiro se nós não estivermos vigilantes na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Josué que medite na lei do Senhor de dia e de... Temos que vigiar. Para que essas setas inflamadas não venham sobre nós. Nós temos que estar usando a couraça, aleluia, que cobria ali as partes do pescoço, as coxas e o seu peitoral e as suas costas. Era de metal maleável para proteger todos os órgãos vitais. Paulo está dizendo, vistam-se da couraça da justiça. Aleluia. Vamos lá. O soldado romano tinha duas espadas. Uma grande e uma curta.
Era uma espécie de um pinhal, né? Punhal. Eu já estou falando do pinhal ali, ai que benção. Com uma grande, ele se defendia. Por quê? Porque o soldado, nós lemos o livro de Efésios, capítulo de número 6, e nós entendemos que toda a couraça, né, toda a armadura que Paulo está dizendo aqui, se refere à armadura de defesa. A como nos defender. As sandálias, né? Aqui foi falado sobre as sandálias também. As sandálias, como eram as sandálias? As sandálias do soldado romano, elas tinham um prego, algo pontiagudo ali, para que quando ele pisasse, os seus pés estivessem firmes, para que ele estivesse estabilizado, para que ele viesse a não se desestabilizar. O soldado não entra na batalha de qualquer maneira. O soldado tem que estar preparado. Esta é a interação dessa campanha. A intenção é nós estarmos preparados. Estamos iniciando 2025. O primeiro mês já se encerra amanhã. Amanhã é o último dia do mês. E nós temos que estar preparados, porque muitos dias virão em 2025. Certamente teremos dias de bênção, de alegria, mas também teremos dias maus e estaremos preparados. Nós temos que vestir toda a armadura de Deus, não somente uma parte. Eu vou vestir só aqui a couraça da justiça, porque ela me protege os meus órgãos vitais, protege o meu coração, nada vai atingir meu coração. Mas se eu não colocar o capacete, eu tenho onde ser atingida, e eu preciso estar preparada. E nos dias de hoje, a nossa maior batalha espiritual é contra nós mesmos. É a batalha da mente. E não adianta nós tentarmos fugir da batalha da mente, porque ela vem. Em todo tempo nós pelejamos na nossa mente. Em todo tempo. Como já foi dito aqui, Elias, quando ele foge, Elias enfrenta dias difíceis. Nós entendemos que Elias estava vivendo um tempo de, não vou dizer uma depressão profunda, mas já estava ali no início depressivo. Porque ele entra na caverna e ele só quer dormir. E ele pede até a morte. A sua batalha naquele momento era a batalha da mente. Hoje, depressão, síndrome do pânico. Tantas síndromes na mente. Tantas coisas, tanta peleja que nós enfrentamos na nossa mente. Mas se nós estivermos com o capacete da salvação, nada irá nos atingir. Nada irá nos atingir. Nada tomará nossa mente. Em todo o tempo, igreja, nós temos que estar pedindo ao Senhor a nossa proteção, a nossa mente, blindar a nossa mente somente para o Senhor. Em todo o tempo. Calçai as sandálias do Evangelho. As sandálias do Evangelho, porque se eu estou andando no Evangelho, né, Pedro? No caminho em que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, nós não vamos nos desestabilizar nos dias maus. Né? O soldado, a sua estabilidade em ficar em pé estava na sandália. Porque aquela armadura era pesada, ainda tinha o escudo, que era pesado. O escudo tomava uma boa parte dele. Mas aqui, tudo isso, o capacete, a sandália, a couraça, o cinturão, né? Todos esses itens são de defesa. Mas ele carregava consigo duas espadas. A grande e a pequena. A grande, ela cortava a espada de 2 gumes, dos 2 lados afiados. Mas a sua estabilidade estava nos seus pés. Cuidado. Cuidado.
por onde nós temos andado. Temos que tomar cuidado, igreja. O Senhor, Ele traça um caminho para nós. E nós temos o livre-arbítrio de fazermos escolhas. E as nossas provas somos nós mesmos que estabelecemos. Porque as provas que vêm adiante de nós é aquilo que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Então nós temos que tomar cuidado. A diferença era que aqui no soldado é que ele calçava, aqui Paulo está dizendo, calçai as sandálias do Evangelho. Em tudo fortalecei-vos. Ele começa aqui dizendo, no capítulo de número 6, verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No verso 14 ele diz, estais, pois, firmes. E aqui no verso de número 18 vai dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Estais, pois, firmes. E me traz à memória aqui agora, andar no Evangelho, andar na palavra do Senhor, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, andar na palavra do Senhor. E agora aqui me traz uma lembrança aqui da palavra de Deus, que vai dizer que Jesus estava na casa de Simão, porque ele foi convidado para um jantar. E na cultura judaica de Simão, na cultura judaica de Jesus, a casa era aberta para receber. Jesus e seus discípulos foram convidados, mas era um glamour as pessoas entrarem na casa e assistir a festa. Que coisa linda! Queridos, entendam bem. Já estou encerrando, é só para que você entenda o valor que tem o Evangelho. E aqui Paulo está dizendo, calçai as sandálias do Evangelho, calçai os pés com a preparação do Evangelho e da paz, calçai. A palavra vai dizer que uma pecadora da cidade, ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Simão, e ela teve uma curiosidade e acendeu o seu coração. E ela leva consigo o seu vaso de alabastro com um perfume caro. E quando ela entra na casa de Simão, ela não podia se assentar junto com Jesus. Ela não podia fazer nada além de ficar encostada na parede. Ah, mas a Bíblia não diz isso. Realmente, a Bíblia não diz. A cultura vai dizer isso. A cultura judaica antiga vai dizer que ela tinha que ficar encostada na parede. Ela estava ali, ela não era convidada, ela só estava ali para assistir, ela não podia comer, não podia beber nada, somente encostar na parede. Só que ela carregava consigo o vaso de alabastro, com um perfume caro. E como que as mulheres naquele dia carregavam o seu perfume precioso, o seu vaso de alabastro? Eu quero explicar aqui em poucas palavras, era como se fosse um cadarço, não é um cadarço, é só para que os irmãos venham entender. É como se fosse um cadarço, amarrava no vaso, passava pelo pescoço e carregava no peito. Carregava no peito. Sabe por quê, queridos? Porque ministério não é para guardar dentro da bolsa. Ministério não se guarda dentro do bolso. Ministério não deixa lá dentro do carro. Ministério não deixa lá na casa de quinta, quarta, terça, sábado, domingo, pego porque tem culto. Não. Ministério é sandália nos pés. Ministério carrega no peito, para que todos vejam a diferença daquele que é de Cristo. Ministério é assim. Nós não carregamos dentro do bolso, fica ali guardadinho, no dia de culto eu tiro. Não. Para você estar vencendo os dias de dificuldade, você tem que levantar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, revestidos da armadura de Deus, couraça,
aleluia, cinturão, escudo, sandálias, capacete, espada, porque a espada tem que ser carregada em todo o tempo junto contigo. E hoje é muito mais fácil carregar a espada no celular, a minha está até sem capa. E quando eu vou pregar, eu carrego a minha espada. Tenho muitas lá em casa, mas até meu esposo falou, você vai com essa? Eu falei, vou com essa, porque é essa que eu me sinto à vontade. Queridos, eu fui ministrar num congresso sem essa espada. Meu Deus, Jã do céu, deu trabalho. Parecia que não era eu. Mas evangelho é assim. Se você está calçando a sandália do evangelho, você terá paz. Aleluia. E é a paz que o mundo não traz. Amém? Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, revista-se da sua armadura. Aleluia. Olhe novamente e diga assim, da armadura que Deus tem para você. Saul tinha a dele. Davi tinha a dele. Qual era a armadura de Davi? 5 pedrinhas. Uma funda. Aleluia. Foi o suficiente para ele vencer aquela batalha. Davi tinha apenas aquilo. Paulo está dizendo que a armadura que ele tem para você, tem escudo, tem sandália, tem couraça, tem cinturão, tem capacete, tem armadura completa para você. Amém? Aleluia. Eu convido você a se colocar sobre os seus pés no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar rapidamente pela tua vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor.